O Flamengo é, sem dúvidas, o clube de futebol mais popular do Brasil. Sua torcida está espalhada por todos os estados do país, e sua identidade é profundamente ligada ao povo. Fundado em 1895, o clube começou como uma equipe de remo e logo se destacou no futebol, tornando-se símbolo de paixão e títulos. A Era de Ouro veio nos anos 80, quando Zico liderou o time à conquista da Libertadores e do Mundial Interclubes, em 1981. Depois de um período de altos e baixos nos anos 90 e 2000, o Flamengo voltou ao topo a partir de 2019, com um time estrelado comandado por Jorge Jesus, conquistando novamente a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano. Desde então, consolidou-se como uma potência esportiva e financeira, com elencos fortes, grande investimento e presença constante em decisões. É um clube que representa, mais do que vitórias, a alma de uma nação. Fundado em 1914 com o nome de Palestra Itália, o Palmeiras é um dos clubes mais vitoriosos e estruturados do futebol brasileiro. Com uma história marcada por grandes times e longos períodos de domínio, o Verdão é o maior campeão nacional, com 12 títulos do Campeonato Brasileiro. Seu primeiro auge veio nas décadas de 40 e 50, e outro na era Parmalat, nos anos 90, quando ganhou Copas Nacionais e chegou à final da Libertadores. No século XXI, o clube viveu uma reconstrução, culminando numa fase gloriosa a partir de 2015. Sob a liderança de Abel Ferreira, o time conquistou 2 Libertadores seguidas, em 2020 e 2021, além de múltiplos campeonatos nacionais. Além dos títulos, o Palmeiras é hoje exemplo de gestão, categoria de base e estrutura, um verdadeiro modelo de clube moderno no Brasil. O São Paulo Futebol Clube é conhecido por seu perfil vencedor e sua estrutura de alto nível. Fundado em 1930, com reorganização em 1935, o tricolor construiu uma das trajetórias mais respeitadas do país, sobretudo por sua vocação internacional. É o único clube brasileiro tricampeão do mundo, venceu os torneios em 1992, 1993 e 2005, e também tem 3 Libertadores. Teve como maior referência o técnico Tele Santana, que comandou equipes mágicas nos anos 90, com Raí, Cafu e outros ícones. O São Paulo também se destacou por sua organização e por revelar talentos como Kaká e Casemiro. Mesmo passando por fases difíceis nos últimos anos, o clube segue com uma das maiores torcidas do país e mantém a fama de soberano por seu histórico de conquistas internacionais e estrutura acima da média. O Corinthians é o clube do povo. Fundado em 1910 no bairro do Bom Retiro, o Timão cresceu como símbolo da classe trabalhadora paulistana e se tornou um dos maiores clubes do Brasil. Com uma das maiores torcidas do país, o Corinthians viveu um jejum de títulos nacionais até 1990, quando conquistou seu primeiro campeonato brasileiro. Depois disso, sua trajetória foi de ascensão. Vieram mais títulos nacionais, a Copa do Brasil, e finalmente, a tão esperada Libertadores em 2012, com uma campanha invicta. Naquele mesmo ano, venceu o Chelsea no Mundial de Clubes da FIFA, fechando o ciclo de glórias. O clube também é conhecido por sua identidade forte, pelo envolvimento emocional com a torcida e pelo impacto cultural fora do campo. Mesmo em momentos difíceis, o Corinthians nunca deixa de ser protagonista. O Santos é um dos clubes mais lendários do mundo. Sua história se confunde com a do maior jogador de todos os tempos, Pelé. Fundado em 1912, o Santos viveu seu auge absoluto nas décadas de 50 e 60, com um time que encantava o planeta. Com Pelé, Pepe, Coutinho e companhia, o Peixe conquistou tudo o que podia, incluindo 2 mundiais e 2 Libertadores seguidas, além de um número impressionante de títulos nacionais e estaduais. Depois disso, o Santos ainda teve altos e baixos, mas sempre se manteve relevante, revelando talentos como Robinho, Diego, Neymar e mais recentemente Rodrigo. Mesmo com uma torcida menor que a dos outros gigantes, o Santos é respeitado mundialmente por sua tradição ofensiva e sua incrível capacidade de formar craques. É um clube que carrega a identidade do futebol arte brasileiro. O Grêmio é a alma competitiva do futebol gaúcho. Fundado em 1903, o clube ficou conhecido por seu estilo copeiro, de muita raça, marcação e entrega.
Sua maior glória veio em 1983, quando conquistou a Libertadores e o Mundial com um time liderado por Renato Gaúcho. Nas décadas seguintes, o Grêmio se firmou como potência continental, vencendo novamente a Libertadores em 1995 e 2017. Sua torcida é apaixonada, fanática, e o clássico Grenal contra o Internacional é uma das maiores rivalidades do país. O clube alterna fases de glória e rebaixamentos, mas sempre retorna ao protagonismo com força. Em 2024, por exemplo, voltou à Libertadores e tenta retomar o caminho das conquistas com uma nova geração. Fundado em 1909, o Internacional é o grande rival do Grêmio e outro símbolo do futebol gaúcho. Conhecido como Colorado, o clube tem uma das torcidas mais fiéis do país e uma história marcada por feitos históricos. Após bater na trave em várias ocasiões, conquistou sua primeira Libertadores em 2006, ano em que também venceu o Barcelona no Mundial de Clubes da FIFA. Em 2010, conquistou novamente a América. O Inter tem uma forte tradição na base e revelou jogadores como Falcão, Tafarel e D'Alessandro, argentino, mais ídolo no clube. Ao longo de sua trajetória, o Internacional se consolidou como um dos clubes mais organizados do Sul, com conquistas nacionais e uma presença constante nas competições internacionais. O Cruzeiro Esporte Clube, fundado em 1921, é um dos gigantes de Minas Gerais. Com um futebol técnico e vistoso, o clube ficou conhecido por sua capacidade de montar grandes times e revelar talentos. Nos anos 60 e 70, encantou o Brasil com Tostão e Dirceu Lopes. Em 1976, venceu sua primeira Libertadores, e em 2003, conquistou a Tríplice Coroa, Copa do Brasil, Brasileirão e Mineiro, com um time comandado por Alex, que é idolatrado até hoje. O Cruzeiro voltou a vencer a Libertadores em 1997 e colecionou 4 títulos brasileiros. Após anos de má gestão, foi rebaixado em 2019 e passou por uma crise profunda, mas com a chegada de Ronaldo Fenômeno como gestor da SAF, o clube tenta se reestruturar e voltar ao lugar que sempre ocupou no futebol brasileiro. Fundado em 1908, o Atlético Mineiro é um dos clubes mais tradicionais do país. Com uma torcida imensa e apaixonada, o Galo viveu por muito tempo à sombra de grandes conquistas nacionais, até vencer o Brasileirão em 1971, o primeiro da era moderna. Depois disso, o clube passou por décadas de frustração até a chegada de Ronaldinho Gaúcho, em 2013, quando enfim conquistou a tão sonhada Libertadores, com atuações memoráveis. Em 2021, voltou a vencer o Brasileirão com um elenco forte liderado por Hulk e Nacho Fernandes. O Atlético tem no Mineirão um de seus templos sagrados, e sua torcida é conhecida por ser uma das mais vibrantes e intensas do país. O Fluminense, fundado em 1902, é um dos clubes mais antigos e tradicionais do futebol brasileiro. Conhecido pelo estilo de jogo refinado e por revelar talentos, o Tricolor das Laranjeiras foi um dos primeiros clubes a organizar o futebol no Brasil, conquistou 4 campeonatos brasileiros, e em 2023, sua primeira Libertadores, sob o comando de Fernando Diniz. O clube é conhecido por seu papel formador, revelando jogadores como Marcelo, Thiago Silva e Richarlison, e por manter uma identidade fiel à técnica e à elegância. Sua torcida, apesar de não ser a maior do Rio, é extremamente presente e orgulhosa da tradição que o clube representa. O Botafogo é um clube histórico. Fundado em 1904, viveu sua era de ouro nos anos 50 e 60, quando foi a base da seleção brasileira, com lendas como Garrincha, Nilton Santos, Didi e Jairzinho. Durante décadas, era sinônimo de futebol-arte, com times que encantavam e que venceram campeonatos importantes. Depois de períodos difíceis, o Botafogo foi comprado por John Testor, tornando-se SAF, e voltou a disputar o topo do Brasileirão com um projeto ambicioso. Apesar dos altos e baixos, o Botafogo mantém sua aura de clube tradicional, que marcou profundamente a identidade do futebol brasileiro. O Vasco da Gama é um dos clubes mais tradicionais e simbólicos do futebol brasileiro. Fundado em 1898, o clube marcou história não apenas pelos títulos, mas pela sua luta contra o racismo e elitização do esporte no Brasil. Foi pioneiro ao incluir jogadores negros e operários no seu elenco nos anos 1920, em uma atitude que mudou para sempre o futebol nacional. Dentro de campo,
O Vasco conquistou a Libertadores em 1998, 4 títulos do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2011. Grandes ídolos como Roberto Dinamite, Edmundo e Romário vestiram a camisa Cruz Maltina e ajudaram a construir uma torcida apaixonada e fiel, uma das maiores do país. Apesar das dificuldades recentes, com rebaixamentos e crises, o Vasco mantém sua força e tradição, buscando se reerguer com novos projetos e continuar sendo um gigante do futebol brasileiro.